Graça e paz, igreja. Vamos ficar de pé. Vamos celebrar, vamos cantar, porque nós temos um Deus extraordinário que refez a nossa história, apagou o nosso passado, nos deu uma nova chance em Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Forte e poderoso, nome que abala terra, céu e mar. Jesus, teu nome sobre todos, pelos teus feitos extraordinários, eu te exaltarei. Grande tu és. Extraordinário, refez minha história, apagou meu passado. Tu és o Deus extraordinário, refez minha história, apagou meu passado. Te amo, Deus, te honrarei. Aleluia. Hosana nas alturas, teu nome é poder pra sempre. Te amo, Deus, te honrarei. Hosana nas alturas, teu nome é poder pra sempre. Te amo, Deus, te honrarei. Hosana nas alturas, teu nome é poder pra sempre. Teu nome é poder pra sempre, sempre, sempre. Aleluia. Que bom estarmos juntos. Deus é maravilhoso.
Obrigado. Nós vamos falar sobre o sacrifício. E não vamos usar diretamente o sacrifício de Cristo, mas algo bem parecido que aconteceu com a vida de Isaac e com o seu pai Abraão. E talvez você diga, mas por que não usar então diretamente o sacrifício de Cristo? Já que ele já realizou, já foi feito, ele já foi crucificado, ele já ressuscitou, ele já está à destra de Deus Pai intercedendo por nós. E eu quero usar o de Isaac exatamente porque foi há quase 4.000 anos atrás que aconteceu. Ou seja, um ato profético que nós encontramos em Gênesis, no texto que vamos ler, Gênesis 22, e mostra o quão perfeita e maravilhosa é a palavra de Deus, que pôde profetizar algo, manifestar, mostrando como iria ser, 2.000 anos antes que acontecesse. Porque entre Cristo e Abraão é aproximadamente 2.000 anos. E do sacrifício de Cristo para nós já faz um pouco mais de 2.000 anos. Então, quando a gente pode pegar algo que foi escrito, que foi dado a nós há 4.000 anos atrás e ver que aconteceu exatamente como havia sido profetizado, é incontestável que essa palavra deve ser dado a ela todo o crédito que ela merece como palavra de Deus e como verdade absoluta. Se houverem muitos estudiosos aqui nessa noite, eles vão dizer que verdade absoluta não existe. E eu não vou debater com você sobre isso, porque a Bíblia é um livro que é para ser crido por fé. Ou você crê, ou você não crê. Independente daquilo que você vai crer ou não, eu vou falar de algo que foi profetizado, que 2.000 anos depois aconteceu, e que para nós hoje já fazem mais de 4.000 anos que ocorreu. Então isso é algo que para mim não tem preço. Por isso eu quero ler em Gênesis capítulo 22, a leitura é um pouco extensa, nós vamos ler de 1 até 18, e pela tradução que eu tenho diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus,
e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amados, nós estamos no mês de falar sobre família. E ao ler um texto desse, talvez você diga, mas como pode ser usado isso para a família? O próprio pai iria matar o seu filho. O próprio pai iria sacrificar o seu único filho. Não era apenas um filho, era o único filho. O herdeiro da promessa, alguém por quem ele passou 25 anos esperando. Porque quando Deus chamou Abraão e disse a ele: vai para uma terra e eu vou te abençoar, e eu vou te dar descendência, e vou multiplicar a tua família, e ela possuirá a terra. E Abraão passou 25 anos esperando pelo cumprimento dessa promessa, que era exatamente Isaque, que nasceu 25 anos depois, quando já Abraão tinha 100 anos. Agora Isaque está entre 36 a 34 anos, já era um moço, e Abraão estava com, se Isaque tinha 36, ele estava com 136 anos, morreu com 175, se tinha 34, ele estava com 134 anos, e a gente vê a disposição desse homem, desse pai, que amava, não era pouco, não se pode medir com o amor de nenhum pai, era amor particular como todo pai tem por seus filhos. Não é porque era único, ele poderia ter 10, ele continuaria e estaria amando por ser seu filho, fruto de uma promessa de Deus. Mas ele estava disposto a agradar a Deus, fazendo aquilo que Deus disse para que ele fizesse. E ele de fato ia matar o seu filho. Não era uma encenação, não era algo que ele estava experimentando Deus, não era algo que ele sabia, não. Ele disse: embora Deus vá, nós estaremos lá e Deus vai prover para si. Mas ele sabia o que ele já estava disposto a fazer por Deus. E talvez você diga: esse cara é louco. Ele ia de fato matar o seu próprio filho, ia. Ele ia matar Isaque. Ele ia sacrificar Isaque a Deus, porque Deus disse: me dá o teu filho. Leva ele. Leva ele para Midian, para Moriá. Moriá é a terra que depois é onde foi construído Jerusalém. Provavelmente esse monte onde ele estava seria de fato o Monte da Caveira, onde Cristo foi crucificado. E nós vamos encontrar nesse texto várias semelhanças com aquilo que ocorreu com Cristo. Muito mesmo antes de existir Jerusalém, muito mesmo antes de existir qualquer evidência disso, Deus conduziu Abraão a um local profético, para que ele fizesse ali o que o próprio Deus iria fazer 2000 anos depois em nosso favor. E quando eu digo que de fato Abraão iria matar o seu filho, é porque a palavra de Deus em Hebreus 11:18 diz, e o capítulo 11 de Hebreus fala sobre os heróis da fé,
e Abraão está lá incluso, como alguém que de fato ia matar o seu filho, porque cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Que coisa tremenda, amados. Que coisa fantástica a fé de um homem desses. Não é à toa que está descrito na Bíblia, e não é pouco que devemos olhar para a vida de Abraão e sim, almejar ter um pouco dessa fé, almejar ter um pouco disso que Abraão tinha para com o seu Deus. Ele ouviu a voz de Deus e talvez você diga, mas Deus falava com ele. Queridos, Deus fala conosco. O que nós estamos lendo é Deus falando conosco. É a palavra de Deus. Abraão não tinha esse privilégio de ter já isso narrado, descrito. Nós temos não apenas o exemplo de Abraão, mas centenas de exemplos daquilo que Deus é e daquilo que Ele pode e quer fazer em nossas vidas. E nós encontramos aqui um homem idoso, sim. Encontramos um filho moço, sim. Mas uma submissão tal qual a submissão do próprio Cristo, quando resolveu descer a esse mundo, como a Bíblia diz, deixando o esplendor da sua glória, vindo a esse mundo, tornando-se carne, semelhante a nós. Cristo tinha necessidades, ele andava, ele se sujava, ele ia ao banheiro, ele precisava se alimentar, ele tinha sede, ele tinha fome. Sujeitou-se a isso por amor a nós, para morrer em nosso lugar. E a gente encontra aqui esse jovem disposto a satisfazer o desejo do seu pai. Porque Abraão o amarrou. Mas se Isaac não quisesse ser amarrado, ele não teria sido amarrado. Ou com 34 ou 36 anos, ele jamais perderia para um homem de 134 ou 36 anos. Mas ele se submete, o texto mostra que simplesmente Abraão o amarra e o coloca em cima do altar. Vejam a submissão, o que é um exemplo de uma família que tem princípios de Deus em sua vida. Uma família que o filho obedece ao pai. Uma família em que o filho jamais pensa em se opor à vontade do seu pai, mesmo intentando contra a sua própria vida. E Isaac não sabia disso até o momento em que ele está em cima do altar. Porque ele mesmo diz, pai, a gente tem a lenha, a gente tem o fogo, mas cadê o animal? Cadê o cordeiro para o sacrifício? E ele não sabia que ele seria o objeto de sacrifício. E quando soube, não se opôs a isso. Isso é, amados, criação. Isso é Deus dentro da casa. Isso é Deus na família. Isso é alguém que conhece a Deus e que imprime Deus nos seus filhos, imprime Deus no seu lar. E se nós fizermos isso dentro dos nossos lares, nós também teremos filhos abençoados, filhos obedientes, filhos que estarão dispostos a nos seguir naquilo que for dito. E talvez você diga, não, pastor, isso não funciona mais hoje. A palavra de Deus diz que o nosso Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Aquilo que Ele fez na vida e na família de Abraão, Ele pode fazer dentro da nossa casa hoje, queridos. Há poder de Deus suficiente para que isso aconteça. Estava agora essa semelhança com o sacrifício de Cristo. Ele leva-o até Moriá. Esse local, como já disse, se tornou Jerusalém depois. E supõe-se que o monte que ele disse, naquele monte, porque Deus dirigiu Abraão, seja o Monte Calvário, onde 12.000 anos depois Cristo foi morto. A segunda semelhança é que um jumento e 2 moços. Quando Abraão sai da sua casa, ele pega um jumento e leva consigo 2 servos. E a gente vai encontrar a mesma coisa acontecendo com Cristo.
Porque quando ele chega em Jerusalém, ele diz: entre na cidade, manda dois dos seus discípulos irem na cidade e trazerem de lá um jumento. Ele diz: vocês vão encontrar um jumento e o filho dele, e vocês vão trazer esse jumentinho onde ninguém nunca montou. E se alguém perguntar para que você vai levar, você diga: o nosso rei precisa dele. E ele vai deixar que vocês o tragam. E de fato assim aconteceu, e eles foram lá, entraram na cidade, viram o jumento, pegaram o jumento e trouxeram para que Cristo pudesse, montado nesse jumento, entrar na cidade de Jerusalém e ser recebido como rei. E logicamente, depois de 3 dias, ser crucificado, entregando a sua própria vida em nosso favor. Você pode conferir isso em Lucas 19, 29 e 30. Semelhanças que muitas vezes aparentemente não nos fazem sentido. Sim, pastor, está igual, mas e aí? E aí, queridos, é que essa semelhança, quero enfatizar isso, foi escrito 2.000 anos antes de acontecer. Não é uma profecia que alguém disse uma semana atrás e que o outro repetiu há 3 dias atrás. Quando ainda nem existia a cidade, quando o local ainda nem era conhecido, Deus disse: será lá, será nesse local que eu estou te mandando. Porque Deus havia prometido lá em Gênesis: eu vou trazer um descendente da mulher, que esmagará a cabeça da serpente. E estava aqui. Criou um povo para isso. Chamou um homem e disse: de ti farei uma nação. E essa nação, se você quer saber se Deus existe, olhe para Israel. Ele existe. E isso prova que Deus é aquele que guarda. Porque o diabo, desde que Deus disse: vou fazer uma nação, ele vem tentando destruir. E na Segunda Guerra quase extermina. Foram mais de 6 milhões de judeus mortos. E não duvide, uma tentativa de Satanás de anular o povo de Deus. E não se engane, a igreja não é o povo de Deus. O povo de Deus continua sendo Israel. Nós não substituímos Israel. Nós somos a noiva do Cordeiro. E esse privilégio, pode ter certeza, é maior. A terceira semelhança: Isaac levou a lenha. O texto nos diz que Abraão pegou a lenha e colocou no lombo de Isaac, e ele passou a caminhar carregando essa lenha. A semelhança com o nosso Cristo é que ele carregou a cruz. Em algumas traduções chamado de lenho. Algo mais pesado do que um facho de lenha, algo mais pesado do que possivelmente isso que Isaac levou, e algo também muito mais cruento do que aquilo que Isaac, por livramento, escapou de ser feito em sua vida. A cruz não era para Cristo, a cruz era para nós. O simbolismo da cruz é morte. Cruz significa morte. O salário do pecado é a morte. Do momento em que Adão pecou e todos nós nos tornamos pecadores, todos nós nos tornamos culpados e dignos de morte. E o único meio de escaparmos dessa condenação é recebendo, aceitando, reconhecendo o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Sim. Em morte humilhante, em morte de maldição, porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas fez isso por nós, por você, fez isso por mim, fez isso porque nós pecamos. E se ele não fizesse isso, nós jamais poderíamos ser reconciliados com Deus, jamais poderíamos novamente ter acesso livre ao nosso Deus. Porque com o pecado isso foi retirado de nós, nós fomos separados. O homem foi afastado do jardim para longe da presença de Deus. E nessa condição
é que nos encontramos hoje, quando não reconhecemos o sacrifício de Cristo por nós. O não reconhecimento e aceitação desse sacrifício em nosso lugar nos mantém totalmente alheios e afastados do nosso Deus. Não é incomum que temos presenciado, lido, visto pela mídia imprensa, pela mídia escrita, tanta desgraça acontecendo. E talvez você diga, será que Deus existe porque tem tanta coisa ruim acontecendo? E eu te digo, acontece sim, porque o homem se afastou de Deus. Acontece porque o homem está distanciado de Deus. Porque o homem de escolha e livre e espontânea vontade disse não para Deus. Ainda ontem, quando estávamos aqui, assistimos a uma peça, onde uma moça disse não para Deus, eu não quero, eu não preciso. E ela deu as costas e foi embora. E como o nosso impulso ainda não terminou, eu vou dar a oportunidade de vocês verem o que acontece com alguém que se distancia de Deus. Nós vamos assistir isso agora. Mas quantas vidas estão exatamente assim? Achando que estão vivendo, mas estão sendo manipuladas. Achando que estão fazendo aquilo que eles desejam, mas eles estão satisfazendo ao desejo de alguém que os domina. E não se enganem. De fato, existem dois senhores nesse mundo. Um, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esse pagou alto preço por cada um de nós. O outro é usurpador, mas tem conseguido alcançar muitos que rejeitam o sacrifício feito por eles. E são emaranhados, são envolvidos nas artimanhas do maligno. E não são poucos que são ceifados por rejeitarem o caminho da vida. E o pior de tudo é que a morte não é o final. Quando Deus nos criou, Deus nos deu, além do livre-arbítrio, a eternidade. Soprou em nós o fôlego de vida. Nenhum de nós morre para sempre. Todos nós, qualquer homem ou mulher que existiu, ele continua a existir. E não estou falando de reencarnação. Estou falando de pessoas que nasceram, viveram e que morreram. Mas os seus espíritos vivem. Ou na presença de Deus, ou na presença daqueles que ele escolheram quando rejeitaram ao Senhor Deus e o seu amor manifestado em Cristo. Isso parece algo duro. Pastor, não diga isso, é algo ruim de se ouvir. Tem milhares de pessoas que rejeitaram Cristo e você está dizendo que... Sim, estou dizendo. Estou dizendo exatamente o que a palavra de Deus diz. Partir para a eternidade sem Cristo, você passará a eternidade com o diabo e seus anjos. Porque o inferno foi preparado para eles. Mas a palavra de Deus diz que quando chegarmos na presença de Deus, poderemos ouvir uma dessas frases: vinde benditos do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Ou poderemos ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. É na mesma palavra que eu estou lendo, é na mesma palavra que eu estou fazendo esse estudo, que nós encontramos essa forma de ser recebido por Deus. E todo aquele que invoca o nome do Senhor é salvo. Mas todo aquele que rejeita o senhorio de Cristo não tem parte com Ele.
e não viverá e não passará a eternidade com Ele. A semelhança daquilo que falávamos sobre o sacrifício de Isaac e o sacrifício que Cristo fez, mostra a veracidade da palavra de Deus, não apenas nessa promessa cumprida, mas em todas as outras que o Senhor prometeu. A Bíblia é verdade absoluta. Independente de você crer ou não, ela continuará sendo o que ela veio para ser. Manual de como servirmos, manual de como vivermos e principalmente manual de como conhecermos ao Senhor e adorarmos a Ele como Ele deve ser adorado. Durante esses 2 dias, fizemos uma programação especial aqui na igreja, algo rápido. Tínhamos 39 pessoas e hoje compareceram 32, creio. Acho que isso. E dessas 32 pessoas, foi feito um convite a elas. Não um, mas mais que um convite, porque alguns que estavam aqui hoje, eles já conhecem a Cristo como Senhor de suas vidas. Mas puderam entender e ver que o nosso Deus é maior do que aquilo que nós podemos pensar. Segundo a sua palavra, Ele diz que Ele opera em nós muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Também foi feito esse convite àqueles que gostariam de experimentar um pouco mais de Deus. Foi feito o convite para aqueles que nunca fizeram uma confissão sobre o reconhecimento de Cristo como Senhor de suas vidas. E foi feito também o convite para aqueles que um dia já fizeram isso, mas hoje não têm certeza de que se forem levados agora, e estando a encontrar com o Senhor, receberão a frase: vinde benditos do meu Pai. Foram feitos esses convites. E algumas pessoas vieram à frente. Mas tem uma frase na Bíblia muito importante, que fala o seguinte: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Por isso a importância de uma confissão pública. E é por isso que eu quero convidar todos aqueles que vieram aqui à frente pela manhã, a virem novamente, dessa vez aqui em cima, para que todos possam ver. Posso ouvir os passos do meu rei, posso escutar da minha escuridão me libertou. Posso ouvir seu espírito chamar, eu ouço, filho meu, chegou sua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, eu ouço, filho meu, chegou sua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo.
você nasceu pra mim. Eu ouço o filho meu, chegou sua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o filho meu, chegou sua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o filho meu, chegou sua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. Teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. Teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. O teu amor nos alcançou, meu Deus. Na palma da mão. Tchá, 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 tchá. Dois, três, quatro. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou Pra viver uma nova história. Vamos mudar o mundo. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Jesus é rei. Somos um, tá? Glória a Deus, somos um. A palma da mão.
Fomos escolhidos. Mudar a história em nossos corações. Ande a chama da tua paixão. Só tu, Jesus. Um só povo, um só coração. Um só desejo de ser tuas mãos. Vai, igreja! Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Teu amor vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nós somos teu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz para a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Só povo, só coração, uma somente, só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Teu amor vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Glória a Deus. Nós somos teu povo, desde aqui somos um em ti. Somos em ti. Nós somos teu povo.